A paz, crentes! Você sabe identificar as características do anticristo? Você sabia que é muito importante, vital, para mim e para a sua vida, saber exatamente quem ele é, como ele se apresenta e como ele vai dirigir os últimos dias dessa terra? Tudo isso com base na Bíblia. Dá uma olhada agora nesse corte com o Rodrigo Silva. O que eles estão desenhando, repito, é um mundo que precisa de uma governança. Senão o mundo acaba. Aí eu vejo o Apocalipse, e o Apocalipse fala que o mundo terá uma governança. Só que não será do bem. E o Apocalipse fala que vai ser universal, e fala que tem a ver com o algoritmo, o número da besta. Tem a ver com adoração a Deus, fidelidade a Deus. Tem a ver com fidelidade aos princípios morais. E não pensemos... Gente, a Alemanha é um dos países que produziu gente mais inteligente do mundo. O alemão é uma língua que você não fala alemão. Desculpa, deixa eu corrigir. Você não traduz o alemão, você tenta explicar. Eu não tenho fluência em alemão. Mas eu fui obrigado a ter um contato com o alemão por causa do doutorado. No doutorado você tem que fazer uma prova de alemão, porque muitos termos da teologia, não foi na arqueologia, foi na teologia, são em alemão. Quando você estuda teologia bíblica, muita coisa veio da Alemanha. Então tem muitos termos técnicos, muitas expressões e artigos que só estão em alemão. Então você tem que, pelo menos, ter o alemão instrumental para ler um artigo. Todo teólogo. Condicionar, exatamente. Todo teólogo que faz um doutorado em teologia bíblica. Tá bom. Beleza? Então eu tive que ter esse contato com o alemão. Mas se chegar um alemão e falar comigo aqui, eu vou ficar voando. Entendi. E eu vi que o alemão é tão complicado que ele é uma língua filosófica. Nem o grego é assim. O grego não é assim, o inglês não é assim, nem o hebraico é assim, mas o alemão é filosófico. É o país de Wagner, é o país de Goethe, é o país de Freud, desse pessoal todo aí, de Nietzsche, que por mais que eu discorde desses aí, Heidegger, mesmo que eu discorde do Heidegger, do Nietzsche, tem que admitir, os caras são profundos. O ser, o Sein, quando o Heidegger fala do ser e o tempo, o Sein não é só ser, é muito mais do que isso, e assim por diante. Mesmo esse país com toda essa cultura, foi levado pela lábia de um austríaco chamado Adolf Hitler e permitiu a morte de 6 milhões de pessoas sem saber o que estava acontecendo. Será que eu me julgo mais esperto do que os alemães a ponto de dizer eu não deixaria Hitler assumir o poder? E o que levou Hitler ao poder foi uma coisa que me preocupa muito também, que eu quase colocaria como a sexta criança aqui. Sétima. A sétima, aliás. É a danada da propaganda. Eu quase colocaria aqui. É lógico que eu não estou querendo com isso. Não, o pessoal vai pensar, o Rodrigo está falando da regulação das mídias. Não, o debate não é esse. Tem que tomar cuidado com as propagandas mesmo. E com o algoritmo. Tem, pô. O Joseph Goebbels... Nesse sentido aí, a inteligência artificial realmente pode ser uma grande muito vilã. perigosa. O Goebbels, o Joseph Goebbels, ele que colocou Hitler onde colocou. E olha que o Goebbels era o oposto do que a teoria ariana colocava, porque ele tinha poliomielite, então ele tinha uma perna mais curta, andava com coisa e tudo, ou seja, ele não era o ariano perfeito, né? E ele colocou o Hitler onde o Hitler foi. Os discursos do Hitler, sabe, a imagem do Hitler, entendeu? Então eu tenho medo hoje que um bom algoritmo, com uma boa propaganda, possa levantar um anticristo. Um anticristo aí, que o cara vai ser assim, na visão do povo, a mistura de Madre de Calcutá com Gandhi. Eu tô falando que tudo está numa situação que pode ser agora. Né? Pode ser que demore 50 anos. Tomara. E a gente tá os velhinhos aqui. Não sei. Verdade. O cristão, ele é convicto, né? Mas o cristão, ele tá confiante, né? Se voltar Jesus, ele tá em paz. Né? Lembra que eu falei que tem 2 tipos de paz. É verdade. É verdade. Tem 2... E outra. Verdade. Nós vamos ter muita surpresa. Tem um autor... John Newton, que escreveu o livro Paraíso Perdido. Ele falou que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Muita gente que eu esperava encontrar lá, eu não vou ver lá. Muita gente que eu nunca pensava encontrar lá, eu vou ver lá. E a terceira, não, eu mesmo estou aqui. Que surpresa, né? Porque a gente sabe os nossos erros. Ninguém pode ser perfeito. Eu não posso ser especialista em Deus, ufanista e tudo mais. E outra, agora vem talvez a revelação principal desse bate-papo aqui. O anticristo não é um ateu.
Eu acho que ele vai precisar contar uma boa história, né? Para isso Ele vai ser. ele tem que dar um jeito de convencer, tentar pelo menos convencer o Rodrigo. E né? nós temos um problema, que a palavra anticristo, a gente pensa anti pela forma. Se é bonito, é feio. Exatamente. Que é a antítese. Antítese, né? Que isso a antítese já é uma coisa que veio depois. Mas o anti, no radical grego da época do Novo Testamento, que o grego koiné, que foi escrito, o anti significa aquele que assume o lugar de. Entendi. Olha. Você entendeu? Anti é aquele que assume o lugar de. Foi só na Idade Média, quando a partir de Averroes, que era um filósofo árabe, e depois Tomás de Aquino e outros mais, que começaram... E aí vai mais à frente, na época do marxismo, que eles começam a pegar a filosofia aristotélica e falar de tese, síntese e antítese, e aí que a anti vai ter esse significado. Mas quando lá atrás falava de antítese, é aquela que destrói a tese para poder assumir o lugar dela. Então, quando, por exemplo, você tem a tese é um bloco de mármore. A antítese é quando você esculpe, você fica batendo a marreta ali, você está destruindo o bloco para criar uma estátua que toma o lugar. Que tomou lugar. Então, anticristo é aquele que assume o lugar de Cristo, com as pretensões de Cristo. Portanto, provavelmente autoproclamado cristão. Autoproclamado cristão, você entendeu? Do bem. Exatamente. Eu não vejo, pelo que o Apocalipse fala, que até falando da segunda besta, fala que ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Então eu não penso no anticristo alguém como o Putin. Eu não penso em alguém como o Saddam Hussein, que até morreu. Eu não penso em alguém como o Bashar al-Assad, que né, também caiu fora. Eu não penso em alguém como o coreano lá, o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. Eu não penso em alguém com esse perfil. Tem que ser alguém de fala doce, alguém que fala assim, nossa, como não amar esse cara? Sabe? E ele vai vir com roupagem religiosa. Ele vai misturar religião então, com política. Então estamos tranquilos também, porque assim, ainda não surgiu esse cara não. Ou alguém que una paixões. Tô nem falando que tem essas duas características aí. Eu tô falando... Alguém que una as paixões. Alguém que una paixões, porque esse cara provavelmente terá que unir paixões também. Terá que unir paixões e talvez alguns até não vão gostar dele. Sim. Mas ele tem ali uma aceitação de uma maioria, pelo menos. Exatamente. Né? E os outros vão... Eu não gosto, mas também não vou ser contra. Eu não sou burro. Você acha que todo mundo na Alemanha gostava do Hitler? Não. Mas nem por isso eu vou defender judeu. Olha, isso é interessante falar. Se eu falar Alemanha nazista, essa frase está errada de certa forma. Porque, embora a Alemanha teve um governo nazista, isso não significa que todos os alemães eram nazistas. Muitos alemães lá não concordavam com as falas do Hitler, não concordavam com o programa do Hitler de maneira nenhuma. Porém, mesmo assim, 6 milhões de pessoas morreram, de judeus. Então, você tem 3 tipos de pessoas quando essa situação acontece. Tem aqueles que idolatram o líder, tem aqueles que não gostam do líder, mas também não têm coragem de se opor a ele, e tem aqueles que têm a capacidade de se tornar mártires por aquilo que é correto. Porque aquilo que é correto é uma escolha que ela eu sinto pelo menos que ela é uma universal do ponto de vista moral mesmo. Sim, assim, claro, né? claro. Assim, isso daí independente de qual... Se você é um ser humano, mas independente da origem, de onde você vem ou do que você acredita e tudo mais, tem coisas que simplesmente parecem ser certas, né? E, portanto, existem coisas que parecem ser erradas para qualquer com né? certeza, com certeza. A menos que você seja, sei lá... Para provocar um crime com a criança. E outra, uma coisa interessante que... Você sabe quando é que você vai saber se eu sou adventista do 7º dia mesmo? É quando a igreja adventista for proibida e eu continuar sendo. Enquanto isso não acontecer, você não tem nada para negar que eu seja um adventista do 7º dia. Mas você também não tem nada para afirmar que eu seja. Agora, estou criando uma situação hipotética. Né? Vamos supor que agora o governo falar o seguinte: ninguém mais vai poder guardar o sábado.
Aí tu vai preso. Entendi. Aí, você tá entendendo? Aí que eu vou ver se realmente aí que eu vou ver. sou... Se tu não for preso, eu vou achar estranhão. E pode achar mesmo. E pode achar mesmo. Tem uma piadinha que o pessoal conta que uma vez que, numa igreja da África, que um pregador tava lá, todo mundo cantando, feliz e tudo, aí entraram uns caras encapuzados e com a metralhadora na mão e falou assim: vamos matar todo mundo que é cristão aqui. Aí todo mundo parou assustado assim, os caras cercaram a igreja, uma milícia, né? Olha, nós não queremos saber de cristão aqui, nós vamos matar todo mundo. Aí um cara fala com o outro, assim: nosso chefe resolveu dar uma chance para vocês. Quem quiser rejeitar Jesus agora, abaixa e sai de fininho, porque nós vamos passar fogo no resto. Aí diz que mais uns 70% da igreja baixou assim, foi saindo tudo, e os outros ficaram esperando a bala. Aí os caras tiraram o capuz e falaram assim: agora pode tocar o culto que a gente já limpou a escória, né? Agora, eu sei que muita gente ouvindo isso e fala assim: Rodrigo, mas vem cá, você está sendo muito cruel, porque tem uma questão que é necessidade de sobrevivência. Eu sei, mas entra uma coisa: o amor. Por isso que eu volto ao exemplo que eu dei para o Igor com as filhas dele. É lógico que se eu chegar e colocar uma arma aqui, ele tem todo o direito legítimo de se defender. Mas se um cara colocar a arma na cabeça da filha dele, ele tem todo o dever paterno de trocar de lugar com a filha, se o cara quiser levar um refém. Então, com Deus é a mesma coisa, mas isso não adianta eu tentar explicar para vocês, gente. É só vivendo. Tem coisas que você não explica. Um sabor você não explica. Você pode ser o melhor professor do mundo. Você só convida o outro a experimentar. Então, quando você ama a Deus, e o amor de Deus tem que estar acima do amor que você tem pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu time, amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus, e ao próximo como a mim mesmo. Quando você ama a Deus, você tem que estar disposto a morrer por ele, se preciso for. Mas fica tranquilo com duas coisas. O apóstolo Paulo fala que isso não vem de nós, é dom de Deus. O Igor, por mais que ele seja homem, forte e tudo mais, não vou duvidar da coragem dele, ele não é corajoso o bastante para enfrentar um cara que vai dar um tiro nele. Mas quando a filha está em risco, aparece uma força que não é natural dele. É uma força que não é sua. E quando é mulher, que é mãe, é mais ainda. Sabe aquele negócio com a mãe luta com a onça para tirar a filha? Então essa mesma coisa acontece de maneira exponencial quando você sofrer por Cristo. Ele vai dar uma graça sobre a sua vida que você não vai ter capacidade de falhar. Aí eu termino esse meu comentário aqui com uma coisa para você. Eu não estou acompanhando os comentários aqui, eu não sei quem está me elogiando, quem está me detonando aí, porque na internet tem de tudo. Mas só vou te pedir uma coisa. Não concorde com tudo que eu estou falando, Faça apenas isso. Comece a estudar, pesquisar, ler e conversa com Deus em oração. Senhor, o Rodrigo falou aquilo, o que o senhor acha? E deixa Deus te responder. E se, na nossa geração, você vir a construção de um modelo de anticristo que está dominando o mundo, comece a prestar atenção. Enquanto esse governo ou governança não der nenhuma lei que infrinja os mandamentos de Deus, tudo bem. Se hoje a governança começar e falar o seguinte: olha, está determinado que a partir de hoje vamos colocar uma íris, vamos ler, eu vou deixar que leia a íris do meu olho. Vou deixar, numa boa. Falar assim, a partir de hoje, todo dinheiro vai ser virtual e você vai ter que abrir uma conta virtual para receber o seu salário. Eu vou abrir a minha. Eu vou entrar no sistema sem nenhuma dor de consciência. Ponto, parágrafo. Agora, a partir do momento que esse sistema der uma ordem que vá de encontro ao que eu creio ser a vontade de Deus, aí eu vou ter que me definir. E eu espero não decepcionar o Igor. E com um detalhe muito sério, gente. Sabe por quê? Eu espero que tu não se decepcione. Eu tenho certeza que não vai. Não vou, sabe? Porque eu amo muito a Deus, Igor. Eu tenho minhas falhas, eu não confio em mim mesmo, mas eu amo a Deus. Então vamos lá. Dentro do contexto do Apocalipse, o que a gente aprende?
O diabo, ele imita a Cristo do primeiro ao último capítulo do Apocalipse. Aí fala, poxa, mas se ele imita a Cristo, é uma coisa boa. Está imitando Jesus? O diabo é o maior imitador de Jesus que tem. Mas deixa eu explicar o que significa o diabo imitar a Cristo. Ele imita a Cristo não porque quer ser semelhante a Jesus. Imita para enganar. Como a bolsa da Hermès de 30 mil reais ou 40 mil reais, tem bolsa de 40 mil reais, que você pode encontrar uma falsificada aqui na 25 de março. Fácil. Fácil. Quando você pega a falsificada, ela parece muito com a verdadeira. Mas ela não parece com a verdadeira porque ela quer ser semelhante à verdadeira. Ela parece com a verdadeira porque ela é uma bolsa falsa. Uma nota de 100 reais falsa parece muito com a verdadeira. Mas não porque quer te trazer dinheiro, é porque ela quer enganar. Então o diabo imita Cristo assim como uma nota de real de 100 reais falsa imita a verdadeira. E olha que você vê isso no Apocalipse, vou dar alguns exemplos para você. Você vai ler no Apocalipse, Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus, degolado, que se assenta no trono de Deus Pai. O diabo é descrito como uma besta degolada, que se assenta no trono do dragão. Jesus parece um cordeiro. A besta também parece o cordeiro, mas fala como um dragão. Jesus coloca na testa do seu povo, dos 144 mil no Apocalipse, o selo de Deus. O anticristo coloca também a marca da besta. Você está vendo como é que ele vai imitando? E na imitação, se eu quero entender qual é a ação do diabo, então vou estudar qual é a ação de Deus, porque eu sei que ele está falsificando. Tá certo? Muito bem. A marca da besta é na testa e na mão. Correto? Pode pedir uma coisa? Coloca no Google a palavra tefilim. Tefilim, com M no final. E põe nas imagens, vou te mostrar o que vai aparecer aí. Isso, põe nas imagens. Olha esse menininho, vê se está de boa qualidade. Aumenta aí. Não sei se ela está de boa qualidade. Tá 500. Você está vendo aí, galera? Sabe o que é isso aí? É um garoto com a faixa enrolada no braço, um objeto na cabeça, com um símbolo, cabeça, exatamente. E ele parece estar orando com a mão coberta, com a mão cobrindo o rosto. Esse menino está cumprindo uma prática judaica que Deus ordenou a Moisés. Deus falou com Moisés o seguinte: ordena aos filhos de Israel. Os mandamentos que hoje te ordeno, você vai ensinar para os seus filhos. Sentado, em pé, andando. A Bíblia fala, os inculcarás, você vai ensinar. E você colocará o resumo desses mandamentos por frontal entre os olhos, isso é na testa, e na sua mão. Os judeus hoje usam na mão esquerda, porque é mais perto do coração. Frontal entre os olhos. Então, nessa caixinha preta, você tem o resumo da lei de Deus, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é único, o nosso Deus é Deus. E Jesus falou que o resumo dessa lei é justamente amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que eles colocam. Então, é a lei de Deus entre os olhos e na mão, representando, você vai pensar de acordo com os mandamentos de Deus e vai agir de acordo com os mandamentos de Deus. Aí, no Apocalipse 13, o que o anticristo faz? Ele coloca também um sinal, que é uma paródia disso aí, na testa e na mão direita. Parece uma nota de 100 reais falsificada. Ela é quase igualzinha à verdadeira, mas quem entende fala assim, peraí, ela é quase igual, mas isso aqui... E o objetivo dela é enganar. É enganar. Isso aqui ela tá falsa. Eu sei que ela é falsa porque ela tem isso aqui que a outra não tem. Essa Hermès aqui da 25 de março, a costura dela é diferente da original. Então ali, Deus falou no braço direito, aqui ele mandou no esquerdo, ele mandou no direito. E todo o Apocalipse 13 fala de duas coisas. Adoração ao Deus verdadeiro e fidelidade aos mandamentos de Deus. A Bíblia fala, aqui está a paciência dos santos, que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. E o anticristo vai infringindo todos os mandamentos de Deus. Deus fala não matar, ele manda matar. Deus fala para não adorar ídolos, ele manda fazer uma imagem e adorar. Deus fala para não levar o nome de Deus em vão, diz que ele é repleto de blasfêmias, ele blasfema contra todos os que estão no céu. Então, essa que é a questão. Então, minha sugestão para você, não fica preocupado com chip, com código de barras, com 666,
fica preocupado é o seguinte: enquanto o mundo está caminhando para uma governança, mas não está obrigando você a descumprir os mandamentos de Deus, não tem problema nenhum. Agora, o dia que houver qualquer decreto que contraria o mandamento de Deus, esse é o sinal. Fique fiel a Deus, mesmo que isso custar a sua liberdade, a sua vida. É a única coisa que eu humildemente sugiro a você. Não estou falando para você vir para a minha religião, não estou falando para você fazer parte do culto A, da igreja B, não estou te enchendo o saco, faça o que você quiser, mas assim, quando a gente tem preocupação com as pessoas, você dá um alerta. Se você trouxer um médico aqui para falar de prevenção do câncer, por exemplo, ele vai falar assim: gente, galera, você que está fumando, não fume por causa disso, disso, disso. O médico não está te enchendo o saco. Ele tá falando para o seu próprio bem. Aí que eu sou obrigado a deixar que o meu lado religioso fale agora. Existe um grande conflito muito maior do que o conflito entre Hamas e Israel, do que o conflito entre Rússia e Ucrânia, do que o conflito entre a polícia do Rio de Janeiro e as organizações criminosas. O conflito do bem e do mal. Esse conflito cósmico, sem tréguas. Ele não admite neutralidade, ele não admite cessar fogo, ele não admite trégua. E ele está acontecendo nesse momento aqui entre nós. E cada um tem que tomar uma posição. Ficar neutro é assumir o lado errado. Os dois lados querem você. Você que vai decidir para qual você vai lutar. Então esse conflito cósmico está acontecendo o tempo todo. E esse conflito cósmico acontece dentro das casas, da maneira como eu trato o meu vizinho, da maneira como eu digito um comentário nas redes sociais. Você está entendendo? Então, assim, o mundo está entregue. Não vou falar que o mundo está entregue a si mesmo, porque senão eu vou desacreditar de Deus. Mas que eu já não tenho mais aquela visão romântica da humanidade boazinha, que eu falei lá do Augusto Comte, não tenho não. Sabe, o apóstolo Paulo falou na carta a Timóteo: porque nos últimos dias os homens irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Nos últimos dias os homens se tornarão desafeiçoados, traidores, arrogantes, inimigos dos pais, amigos dos prazeres, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. E Paulo termina falando: Timóteo, foge também desses. 2 Timóteo capítulo 3, acho que é verso 15 em diante. Então, isso é muito sério, a gente tem que se posicionar. A maneira como eu respeito ou discordo da opinião do outro, isso diz muito de quem eu sou. Total. Você está entendendo? A maneira como diz muito como você lida com a vida. Exatamente, né? A maneira como eu trato alguém que não pode fazer nada por mim. Você está entendendo? Sem interesse nenhum. Tem muita coisa. E eu vou falar mais uma coisa, se você me permite, sem esticar demais o assunto. Tem um pregador chamado Alejandro Bulhon, que eu admiro demais esse cara. Ele já está aposentado. Ele, para mim, foi um dos maiores pregadores que o Brasil teve aqui, sabe? E ele, uma vez eu vi uma pregação dele e eu tive a oportunidade de conversar com ele, igual a gente está batendo papo aqui, sobre essa pregação. Onde ele falou assim: eu sou descendente de índio peruano. E ele explica, o índio, o descendente do povo inca, o peruano ele é muito durão. O peruano é quase que um europeu latino-americano, porque o peruano, assim, e realmente eu percebi, o peruano é assim mesmo. O peruano é aquele assim que ele aguenta calado, ele não é de chorar, você entendeu? Você pode bater nele, você pode ameaçar, você pode botar uma arma na cabeça dele, que ele é duro. O peruano é duro mesmo. E ele falou: eu sou duro na queda. Se você tiver um segredo comigo, fica tranquilo. Se o cara botar uma arma na minha cabeça, eu não entrego. Se me torturar, se der choque, eu não entrego. Agora, se jogar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Aí quando ele contou isso, todo mundo riu no auditório, né? Aí ele falou: eu vou explicar a vocês porque ele tinha um trauma ele pegou um trauma de sapo na vida dele, da infância dele. Alguma coisa aconteceu quando ele era bebê, que deu um trauma. E ele falou, aí ele já me contou nos bastidores, que ele deu mais detalhes desse trauma. O pastor Bulhon, assim, se tiver um sapo nessa sala ali, ele começa a passar mal, literalmente suar frio, como se fosse um ataque de pânico mesmo. Aí quando ele contou isso, todo mundo rindo dele admitir o medo de sapo, aí ele falou assim: espera um pouco.
Vocês perceberam o que eu acabei de falar? Eu disse que pode me dar choque, pode botar uma arma na minha cabeça, pode me bater, eu não conto seu segredo. Mas se colocar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Por quê? Porque eu tenho medo. Viu como é perigoso um homem com medo? Um homem com medo se entrega. Um homem com medo trai seus amigos. Um homem com medo infringe seus princípios. Um homem com medo é muito perigoso. E aí ele deu uma conclusão para falar como é perigoso um homem com medo com poder na mão. Muitos líderes religiosos, muitos líderes políticos, muitos líderes CEOs são homens com medo. E um homem com medo e com poder na mão é desgraça, porque ele mata, ele se prostitui, ele nega, ele mente, ele faz qualquer coisa por causa do medo. Então há vários tipos de medo. Existe o medo saudável. Aquele medo assim, não vou botar a mão aí, eu não sei o que tem lá, não vou ultrapassar em faixa contínua, tá na curva, eu não estou vendo. Esse é um medo que te protege. Existe um medo de carinho. Sabe quando o bebê está recém-nascido, que o pai vai ali, que o pai, não vou cortar a unha que eu tenho medo de machucar? É um medo saudável. A Bíblia fala do temor do Senhor, que é o respeito por Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Mas ao mesmo tempo que tem essa faceta positiva desses tipos de medos saudáveis, existe o medo doentio, o medo da fobia, o medo da covardia e o medo que ele descreveu de pessoas fracas, pessoas vazias, que por alguma forma conseguiram poder. Sabe aquele negócio de cutia? Que o cara passou debaixo de uma árvore e viu uma cutia lá em cima. Ele falou com o outro: rapaz, tá vendo aquela cutia em cima da árvore? Ele falou: tô vendo. Uai, o que ela tá fazendo? Ele falou: não sei. Eu sei que cutia não sobe em árvore. Se ela tá lá é porque alguém colocou. Bom, tem a mesma história com vários outros animais também. Exatamente. A vaca, você tá entendendo? Então aquela cutia, aquela vaca que alguém colocou lá, mas tem medo. E aí, cara, é uma desgraça. Então hoje nós temos um mundo com pessoas com medo. E são essas pessoas com medo, esse tipo de medo doentio, de covardia, que são aqueles que vão se unir com o anticristo no final, porque eles não vão ter coragem. Não vou usar a palavra hombridade, porque ela é muito machista, mas elas não têm coragem, elas não têm postura, não têm caráter para se posicionar diante do que é certo, mesmo que caiam os céus. E muito religioso, com a Bíblia debaixo do braço, conservador, fanático, vai se juntar para essas fileiras. E muita gente que talvez está na posição que você descreveu aí, de si mesmo, que não é tão afeito à religião, vai tomar uma atitude como o Nicodemos, que quando Jesus foi crucificado, que Judas, que estava com Jesus o tempo todo, traiu Jesus, e os discípulos também caíram fora correndo com medo, o Nicodemos falou assim: não, eu sou discípulo desse homem, mesmo com o risco de perder tudo. Então, quando o anticristo vier, eu vou te falar o que vai acontecer, até juntando os dois temas, do anticristo e Israel. O mundo vai ser dominado como o Hamas dominou a faixa de Gaza. Você entendeu? Muitos vão ser mártires, outros vão se tornar porcos. E essa frase nem é minha, essa frase é do Viktor Frankl. Quando o Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração nazista, fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. O Viktor Frankl, ele foi discípulo de Freud. E o Freud dizia que o que nos iguala aqui são as convenções sociais. Como tem comida para mim e para você, a gente come com educação. Mas o Freud diz o seguinte: tire os elementos básicos da mesa, aí nós vamos nos igualar. Todo mundo vai ser animal. Porque o Viktor Frankl diz o seguinte: a rainha da Inglaterra, Freud, ela come com classe, cortando, e o camarada da periferia come de qualquer jeito, porque os dois estão em situação de comida, aí sabe que ele é o proletariado e ela é a rainha da Inglaterra. Mas se tirar a comida dos dois, a rainha da Inglaterra vai ficar igual o cara da periferia brigando por um pedaço de carne. O Freud diz que se tirar as condições básicas, só sobram duas coisas no ser humano: o eros e o thanatos. O eros é a necessidade de afeto, especialmente sexual, embora é errado falar que Freud só pensava em sexo. Mas está aqui o afeto sexual. E o thanatos, que é a de sobrevivência.
É aquele negócio, quando você está no desespero, você faz tudo por sexo e para sobreviver. Esse daí é o Freud falando bonitinho, assim, descrevendo natureza. No mais básico. Exatamente. Nas poltronas de veludo lá da era vitoriana. Só que o Viktor Frankl viu na prática o que Freud teorizou. E ele rompeu com Freud. E ele falou, no campo de concentração nazista, eu vi na prática o que Freud teorizou. Porque eles tiraram de nós, judeus, toda a condição básica. E alguns judeus, de fato, cumpriram o que Freud previu. Eles se tornaram realmente porcos. Eu vi judeu se prostituindo por causa de um pedaço a mais de pão, eu vi judeu matando o outro por causa de uma bota, eu vi judeu entregando o outro pro nazista só para ele não sofrer. Mas eu também vi muitos judeus virando mártires. Então o Viktor Frankl falou, ao contrário do que Freud prescreveu, quando as necessidades básicas são tiradas, aí que as pessoas se tornam realmente diferentes. Alguns se transformam em santos, outros se transformam em porcos. Então, hoje, nesse momento que eu estou tendo esse podcast com você aqui, não dá assim, para você passar a régua de maneira geral, porque a gente está numa condição tranquila. Mas quando o anticristo dominar, aí nós vamos ter que nos posicionar. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Para que você não se engane nos últimos dias, é primordial que você tenha duas coisas: a fé em Jesus Cristo e guarde os mandamentos de Deus. Por que isso é importante? Porque isso depende da nossa salvação, porque são as nossas vidas, a minha e a sua, que está em jogo. Porque nós lemos assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, verso 15. E em João 14, verso 21, quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós devemos definir exatamente o que é o amor. Com certeza o amor desse mundo não é o que a Bíblia diz que é. O amor desse mundo ele é relativo. O que é amor para mim talvez não seja para você, e o que é amor para você talvez não seja para mim. Então nós devemos deixar bem claro em nossas vidas o que é o amor perante as Escrituras. Será que o amor é um sentimento ou é uma ação? Vamos ver o que a Bíblia diz. Em 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Note que a Bíblia começa a dar indícios do que é o amor, que nós devemos amar aquele a quem Deus enviou, a Jesus Cristo. Agora, como amá-lo? Como demonstrar de fato esse amor? É apenas um sentimento, semelhante à paixão, o gostar, como você gosta talvez da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu filho, ou da sua mãe, ou de um amigo? O amor bíblico é um pouco diferente. Ele envolve, além do sentimento, a ação. É a ação que vai definir se de fato você ama ou não ama. Você lembra daquela passagem do samaritano, onde o sacerdote passou praticamente por cima daquele rapaz que havia sido quebrado em um assalto, estava ali todo quebrado? O sacerdote com certeza tinha seus compromissos e seus horários, e ele não podia, infelizmente, parar para ajudar aquele pobre coitado. E depois veio o levita, que com certeza também tinha seus horários e seus afazeres, e mesmo olhando e vendo aquele lá caído e necessitando de ajuda, não parou, seguiu em frente. Até que apareceu o bom samaritano. Ele não conhecia aquele lá quebrado, que foi assaltado, mas decidiu simplesmente parar para ajudar. Mesmo não tendo um amor por ele, pois não o conhecia, não tinha uma vivência,
mas ele decidiu parar e ajudá-lo. E ali o resgatou, o levantou, levou para a hospedaria e deixou ele lá para que fosse curado. E depois voltaria para pagar todos os gastos. Esse amor é o amor de atitude. Não precisa necessariamente você conhecer a pessoa, desenvolver um sentimento por ela, que seja um sentimento de amizade, ou de relacionamento, ou parental, mas sim quando você para o seu tempo para justamente ajudar aquele que precisa, aquele necessitado. Esse é o amor bíblico. Isso é o que Jesus nos exige, nos pede. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, está escrito: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo." E capítulo 14, verso 12 diz: "Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo." Saber quem é o anticristo é importantíssimo para que não sejamos enganados. Afinal, a palavra diz que nós devemos observar os tempos e os movimentos desse mundo, para que nós não sejamos enganados, porque muitos falsos cristos irão aparecer. Mas se você estiver de fato ligado na palavra, guardando os mandamentos de Deus, executando tudo que Ele pediu, e também a fé em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador e o único detentor das nossas vidas, com certeza você vai estar mais do que apto a continuar a caminhada com Cristo. E é por isso que eu faço esse convite. Continue firme com Jesus, não largue a mão dele, continue firme nos caminhos dele. E se você ainda não conhece a Cristo, converse com pessoas, tenha relacionamento com pessoas próximos a Jesus, para que você possa compreender o quão grande e maravilhoso é o amor que Ele tem para conosco e como a sua vida vai ser transformada. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, um grande abraço e fique em Deus.